Um, dois, três. Batutices. Eternamente demorando. A gente no começo falou que a gente ia tentar gravar pelo menos 2 por mês. E esse aqui a gente tá gravando depois de 3 meses. A gente tá sendo um podcast trimesal. Sai um vídeo a cada 3 meses, nem é mais. Mas assim, isso não foi muito por querer. É que acabou acontecendo ali o infeliz de que um dos nossos co-criadores acabou visitando o céu para perguntar se no céu tem pão. Eu frequentemente não. Eu semana passada sofri um acidente, então foi por conta disso que acabou atrasando. Se você sofresse frequentemente, você não ia mais estar aqui, né? Eu não estaria mais vivo. Não estaria mais vivo. E se você tivesse, você ia se tornar aquele Glab-Galab-Gabi. O cara com mais atropelamentos no mundo. Entra como fala, no caderninho de recordes. Sim. O cara que mais sofreu acidentes no mundo. Mas tem um recorde disso, você sabia? Tem um cara lá que sobreviveu a 9 tentativas de assassinato. Caraca. Mas Bom, agora quanto aqui agora, outro motivo aí pra um detalhe que a gente iria contar é o seguinte. A gente antes até pensou em gravar algo ali como um especial de Natal na última vez. Só que agora a gente desistiu porque já faz 3 meses praticamente aqui, né? Então dane-se. Eu já não importa mais. O Natal já passou há mó tempão. E também agora que a gente é maior de idade, Natal não tem nem tanta graça assim. O único presente que a gente recebe é meia. E isso só às vezes. Contando com isso. Se não é meia ou é bolacha que o tiozinho arrumou ali na esquina e deu. Ou se não é, ou às vezes não é nenhum dos dois. Às vezes é esporro da sua mãe ou do seu pai reclamando que você é um vagabundo e que você só passa desgosto e vergonha pra família. Área adulta. Fica aí a reflexão. Então, outro detalhe ali é o seguinte. A gente vai ainda fazer aquele episódio que eu mencionei no último episódio lá, que era Coisas no Brasil. Só que no momento, querendo surfar na onda, obviamente. Ô João, caralho, para de dar chute na mesa. Vai toda hora aí dar frequência no negócio aqui, no áudio. Não, agora foi sem querer. Tá. Agora, como eu ia dizendo, querendo surfar na onda que tá acontecendo agora, afinal o mundo é assim, todo mundo querendo se aproveitar da desgraça alheia. Eu acho que agora você vai ser cancelado por essa frase minha. Mas olha, não é culpa minha, o Não Adivinha tá fazendo isso, o Planeta Novo tá fazendo isso, até canal que nunca falou de notícia tá fazendo isso. Até jogador de futebol tá falando disso. Pois querendo ou não, é um assunto do momento e a gente vai querer aproveitar isso. Mas, enfim, quem sabe talvez, né, se não acontecer nenhum outro acidente, a gente consiga gravar o episódio aí de Coisas no Brasil. Mas, dessa vez, a gente preferiu falar sobre o recente tema mais comentado agora da internet e acho que do mundo em geral. O fim do mundo, o apocalipse, o fim dos tempos, a extinção da raça humana. Que constando agora, todo mundo acredita ser a Terceira Guerra Mundial. Pois é, se você achou que com o fim da União Soviética o mundo não enfrentaria uma Terceira Guerra Mundial, achou errado, otário. Como diria o meme. Achou errado. Bom, antes da gente chegar nesse tópico aí, eu queria já deixar claro aqui uma coisa aqui. Nem eu nem o João é especialista em nenhuma dessas coisas. Então qualquer coisa aqui que a gente falar, provavelmente, com certeza, está errado. Provavelmente, com 99,9% de certeza que tá errado. Então não venha criticar a gente aí por passar dados falsos. Porque a gente já tá avisando aqui que a gente não é uma fonte confiável.
Eu dei uma porrada aqui no ferro. Tá doendo minha mão agora. Bom, continuando aqui. Como o episódio aqui vai ser sobre o fim do mundo e falar logo de cara aí sobre a Rússia e a Ucrânia, e vai ficar muito curto, a gente, é claro, vai encher linguiça comentando sobre outros fins do mundo que nós tivemos. Ou melhor, fim do mundo que quase aconteceu. Então pode esperar aí diversas paradas aí. 2012, fim do mundo do padre, Apocalipse, a Bíblia, ou até mesmo, né, o fim do mundo por causa do bug do milênio. Mas, bom, enfim, já me indigando aqui já de início, né? Se você gosta desse canal aqui, deste podcast virtual, se inscreva aqui para acompanhar aí o próximo episódio, que, se Deus quiser, não vai ser um trimesal. Não vai ser um trimesal. Provavelmente vai ser só mesal, mas... Vai ser um por mês. Não vai ser mais aqueles 2. Mas, bom, enfim, quem começa a falar aí? Eu ou você, João? Acho que você já pode começar a falar. Bom, primeiramente aí, ó, número 1. O primeiro apocalipse aqui, apocalipse, fim do mundo, dá na mesma, aí que eu queria comentar, é o mais famosão de todos, que hoje em dia ele já virou praticamente um meme, e também ele já foi representado em diversas obras, tendo até um filme e, de certa forma, um jogo, que é ali o Fim do Mundo de 2012. E bom, o que comentar sobre isso? Primeiramente, João, você conhece a história do Fim do Mundo de 2012? Eu conheço mais ou menos, por causa que eu era muito pequeno, então... Eu também era muito pequeno, eu só fui entender direito sobre isso hoje em dia que eu já sou adulto. Então, comenta aí, João. Bom, sobre o Fim do Mundo de 2012, eu só sei que, tipo, tinha muita pessoa falando que isso... Só uma coisa aí, tentar falar mais alto, por causa que das últimas vezes seu áudio ficou meio baixo. Tá. Sobre o Fim do Mundo de 2012, a única coisa que eu fiquei sabendo dentre os mais velhos que estavam tudo desesperado era que, tipo, era alguma coisa idiota que... Alguma coisa a ver com o governo que era muito idiota naquele tempo e tava zoando as pessoas. Tá legal, João. Agora eu já vou te cortar aqui porque eu já vi que você não entende. Falando, agora deixa aqui o quase especialista falando. Bom, o Fim do Mundo de 2012 ele foi basicamente o seguinte. Existia o povo indígena chamado Maias, lá mais ou menos ali na região do México. E basicamente ali o que acontece? Os Maias, eles eram uma sociedade já bem desenvolvida, eles tinham inclusive um calendário. E esse calendário ele começava lá de um ano que eu não me lembro, e ele terminava em 12/12 de 2012. E algumas pessoas teorizaram que o dia 12/12 de 2012 seria ali a última data da humanidade, do planeta Terra. Que quando esse dia chegasse, o mundo iria acabar. Como? Ninguém sabe. Mas essa era a teoria. E no fim, né, eu não sei ali como que foi a reação das pessoas, porque em 2012 eu só tinha, acho que uns 7 anos. Eu não faço a menor ideia, então, não lembro. Mas eu me lembrei do que os velhinhos falavam que o governo ia destruir o calendário maia. Perfeito. Isso ia ferrar pra gente. Nossa, assim, mas o que tem a ver, né? Vamos dar Vai irritar os deuses. Bom, enfim, lá, quanto a isso, eu vou tomar aqui como exemplo o filme 2012, que obviamente aí, né, baseado aí nessa história.
no caso lá, o filme de 2012 lá, ele retratava que o fim do mundo lá, por conta ali do ano de 2012, ele seria ali uma explosão solar, que o Sol ele iria liberar bastante energia. E digamos assim, esse feixe de energia, ele ia entrar em contato com a Terra e ia ser tão forte que ia quebrar a camada de ozônio e a Terra ia começar a receber bastante radiação solar. Caraca, não, que... Acho que não chega a ser tanto assim. Mas, olha o trovão. Já peço perdão aí se começar aqui a chover e vocês terem que ouvir o barulho de goteira, mas as famosas chuvas de fim do ano. De começo do ano. Fim do ano. Eu tô falando tanto de fim do mundo que agora eu tô com a palavra fim presa na cabeça. Tá, agora, falando certo agora, Bom, esse era o fim do mundo de 2012. E na época lá, acho que a única coisa que eu posso dizer sobre ele é o depois dele. Depois, obviamente, no fim, né? Não aconteceu, o mundo não acabou. E nisso, o que aconteceu lá foi que o pessoal lá começou a teorizar duas coisas. Uma, o calendário estava incompleto. Ou duas, o calendário foi lido errado. Aí, quanto a essa teoria ali, no caso ali, ele ter sido lido errado, eles acreditavam lá que, na verdade, o pessoal que leu errado, ele não era 12 de 2 de 2012. Na verdade, ele era o contrário. Ele seria lá outra data, só que essa data lá, eu não lembro qual que era a que o pessoal tava supondo, mas eu sei que a gente já passou dela também, então na real, só aceita que aquele calendário não marca o fim do mundo. Oi, aqui é o Léo, agora, enquanto eu tô editando o vídeo, e eu queria dizer aqui que na hora que eu falei aqui que tinha uma data aí que a gente já passou dela, eu tava vendo aqui e a data que eu tava falando no caso lá era a data que o Você Sabia tinha falado, que é aqui, dia 21 de junho de 2020. Eu só tô falando isso aqui justamente porque eu achei que ficou meio incompleto ali a afirmação. Siga aí com o vídeo. Sei lá, os caras lá simplesmente não devem ter tido tempo de escrever o restante dos dias. Ou sei lá, aquele calendário não era sobre o fim do mundo, era sobre outra coisa. Vamos supor assim, a teoria mais viajada aqui é a seguinte: o calendário maia ele não marcava o fim do mundo, ele marcava o tempo de nascimento. Vamos supor assim, hoje em dia a gente sabe ali, o tempo de gestação lá é de 9 meses. Aí os caras não sabiam disso, então usavam aquilo lá pra saber quando que ia nascer. Ou, né, era o dia de sacrifício, né? Afinal, os maias, eles faziam lá rituais, né? Rituais onde eles... com sacrifícios, né? Aí, às vezes, aquilo era tipo assim, no dia tal vai ser a vez do índio Mapaiacacá ser servido como sacrifício para o Mau-Maua. Pois é. Bom, agora, segundo fim do mundo... Piu-piu! João, sua vez. Bom, o segundo fim do mundo que eu acho que eu vou falar foi quando... Foi da internet, se não me engano. Foi que ia ser o fim do mundo, no caso virtual, por causa que... Tá falando do bug do milênio? Ah, tá. Pois bem, pessoal, agora é o bug do milênio. Conta aí, João. O que me lembra é por causa que o computador ele não ia conseguir acertar o número 2000, então o ano ia terminar em 2000 só por conta disso. Então, agora explicando aí um pouquinho melhor, João. A história do bug do milênio era o seguinte: o ano era 1999 e nessa época aí os computadores eles resumiam o ano pegando só os 2 últimos dígitos. Então era lá 1992 e ao invés de colocar o número inteiro ia ser só 92,
E aí todo mundo já ia entender que era 1992. E era desse jeito. O que o pessoal acreditava lá era que quando desse 2000, ali o ano 2000, o computador ia achar, ele não ia reconhecer ali que o 00 era de 2000. Eles achavam que o computador ele ia entender errado e achar que o 00 era do ano 0. E aí isso ia dar a maior confusão lá no mundo inteiro. E aí, apesar disso parecer um negócio inofensivo, isso aí é bem mais profundo do que parece. Porque você poderia causar problema principalmente lá em aeroportos, onde a questão ali dos números é bastante importante. Especialmente ali a parada das datas. Então ali, o negócio resetar ali, digamos assim, pro ano 0, daria bastante problema. Porque no conceito histórico do ano 0 não existia muita coisa. Pois é. E bom, é só isso que você tem pra comentar sobre isso, João? É, só isso. Tem outro fim do mundo que você gostaria de falar? Não. Bom, então agora comigo aqui, eu vou falar agora de algo mais recente, que o João deve de se lembrar disso. O ano é 2021 e nos WhatsApps de senhoras de idade que acreditam em qualquer bosta, elas começam a receber o vídeo de um pastor que provavelmente deve ter cheirado algum, falando que o mundo iria acabar. Ontem aqui Deus falou comigo na live daí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser a madrugada do terror. Vai ser a madrugada do desespero. O João recebeu esse áudio, então ele pode nos contar com mais propriedade. Não tinha só áudio, tinha vídeo também do pastor falando assim que o mundo ia acabar de uma maneira muito estranha, que era durante a pandemia, de um tal cavaleiro da morte passar na Terra e matar a população inteira. Pois é, né, João? Os 4 cavaleiros do Apocalipse iam chegar mais cedo. A diferença é que a fome, a peste e... qual era o outro? Se não me engano, era a morte e... Era a guerra. Guerra. Pois é, a fome, a peste e a guerra estavam tirando folga e só veio a morte. Sendo que no dia que ele disse que isso ia acontecer, ele deu até o dia exato, a data, o horário, e acabou não acontecendo nada. Como esperado. E no dia seguinte todo mundo ficou tranquilo, ficou normal com a notícia. E aquele pastor não se pronunciou mais nada, ele sumiu da internet. Pois é. Pior, aqui já é uma teoria. Teoria não, já é um boato, um rumor. Diz a lenda e a história, os boatos, que esse pastor aí morreu. Aí parece lá que, tipo assim, ele quis testar basicamente a sorte lá. Ele acreditava seriamente lá que Jesus iria ressuscitar ele. Então, ele, tipo assim, ele tinha que tomar medicamento pra alguma coisa. Não tomou, morreu. Aí, os seguidores dele ficou lá no dia do funeral dele lá. Eles não deixou de forma alguma o pessoal lá mexer no corpo dele. Nem o doutor lá que, tipo assim, ia retirar os órgãos dele pra colocar em doação, eles não deixou. Porque acreditava realmente que o cara ia ressuscitar. Aí passou ali, se não me engano, lá 3 dias e nada, o óbvio. E aí, né, tiveram lá que aceitar o fato que o cara morreu mesmo e não ia voltar. Caraca, mano. Eu acho que eu tô confundindo as histórias e essa daí é de outro cara, mas se não me engano foi isso que aconteceu aí com esse pastor. Mano, e esse fim do mundo foi engraçado por causa que, tipo, no meu bairro, só por conta de um vídeo do pastor e ele ter falado isso, o bairro inteiro ficou com o portão trancado. Mano, mas sabe o que foi engraçado? Você contando pra mim lá no WhatsApp do teu irmão que ele queria sair na rua pra ficar tirando onda com o espírito. Sim, exatamente. Ele ficou falando que queria sair pra enfrentar os espíritos da morte. Nossa. Eu só fiquei pensando assim lá, em sair lá pra rua e ficar lá tirando onda. Eu ia ficar dançando I Go Cigolettes
e ficar falando assim lá, vem espírito, vem encarar, porra. Porque, mano, podem me julgar aí, mas na moral, eu acho numa parada aí muito idiota aí, o pessoal que acredita ainda nessa história aí de espírito. Eu não acho idiota ali, nunca vou zombar ali, você acreditar ali em Jesus ou Deus. Mas agora você acreditar em fantasma e tal, aí pra mim já é muita burrada sua. Não, sem conjugar que, tipo, pra mim que sou religioso, eu acredito que existe um espírito definitivo que só cumpre o papel de matar os outros. É mais esquisito ainda. Chega a ser. Olha, cara, é que ele falou espírito. Eu acreditaria muito mais naquela história se ele tivesse falado lá que era o Cavaleiro da Morte do que ele ter falado lá que era o espírito. Não, até Cavaleiro da Morte chega a ser um pouco mais compreensível. Mas também não chega a ser tanto. Ele chega a ser mais compreensível sim, por causa que a Bíblia fala lá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Sim, só que, tipo, não entendo por que existiriam 4 cavaleiros para causar a destruição, sendo que não consigo. Não, a história lá na Bíblia lá olha, coloca alguma música religiosa aí. Apesar que eu também depois vou colocar a música um trecho do vídeo desse pastor. Música religiosa. Então, já na Bíblia, lá, a história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, diz que quando o Apocalipse chegasse, basicamente o diabo enviaria 4, digamos assim, espíritos para liberar o caos na humanidade. Aí, se não me engano, o primeiro deles seria a peste, que no caso causaria ali diversas doenças e pragas em plantações e nas pessoas. Isso iria começar a trazer ali o próximo cavaleiro lá, que se não me engano lá era a guerra. A guerra iria ser ali o seguinte: os países, as pessoas, iam começar a lutarem umas com as outras pelos poucos recursos que restavam. Por fim viria o terceiro cavaleiro, a fome, que iria basicamente ali trazer fome para as pessoas. Os poucos recursos que já tinham iriam ficar cada vez mais escassos. E por fim viria o quarto e último cavaleiro, que era a morte, que seria ali a morte da humanidade. Essa é a história. Eu provavelmente estou errado, mas pra mim que se dane. Eu não acredito nisso mesmo. Agora eu ganhei mais um motivo aí pros cristãos me odiar. O cara já pensando, pô, agora os cristãos me odeiam mais ainda. Pior que falando nisso aí, esses dias atrás eu fui xingado por cristão. Basicamente ela resumindo a história lá. Lembra que no último episódio lá eu falei da Xuxa? Uhum. Então, há muito tempo atrás, o Não Adivinha, ele tinha feito um vídeo falando do Siqueira. Aí lá tinha um comentário lá falando lá da treta do Siqueira com a Xuxa. Aí eu comentei lá falando assim, cara, a Xuxa também não é mó santinha aí não. Ela ela gravou vídeo pornô com criança. E aí, mano, ontem eu recebi a resposta de um cara, ou fulana, sei lá, me xingando ali, falando lá, assim lá, que eu sou mó idiota, que a Xuxa, ela era atora. Ela não tinha escolha ali sobre o que ela iria atuar. Mano, que argumento bosta! Você quer me dizer que a Xuxa não leu o roteiro que ela ia ter que interpretar? Tecnicamente isso é o que todo ator faz antes de atuar. Sério, você quer me dizer que ela não sabia que ela ia ter que transar com uma criança? Você tá me falando mesmo isso? O cara falando ali, ela era atora, ela não tinha escolha sobre o papel que ela iria ser. Não escolher o papel até vai.
Mas escolher fazer ou não, mas escolher tinha fazer, escolha. ela tinha essa escolha. Ela podia recusar o papel. Escolher qual papel ela não pode, mas escolher fazer é outra E, mano, coisa. na moral, eu não sei se ela já era famosa na época ou não. Provavelmente não. Mas, tipo assim, você vai mesmo ali se rebaixar ao nível de transar com criança por dinheiro? Você vai mesmo se rebaixar a esse nível? Nossa, mano. Ainda mais em um filme onde o país inteiro pode ver. Bom, enfim, saindo desse assunto e voltando pros fins do mundo. Apesar que a Xuxa tem um pouco a ver com isso. Com os pactos e tudo. Bom, João, é sua vez aí. Tem algum fim do mundo a comentar? Não, tirando o Terceira Guerra Mundial. Que Esse aí vai ser o último. Então agora minha vez de novo aqui. Eu queria comentar agora aqui sobre o fim do mundo lá em 2017. E esse eu tenho história pra contar. Que era ali a história do fim do mundo por causa do Nibiru. Pior que eu não lembro disso. Eu vou refrescar sua memória e do público aí que não deve estar se lembrando. Basicamente, existia uma teoria, que hoje em dia deixou de ser teoria para virar um mito, que existia um outro planeta no nosso sistema solar, só que a gente nunca tinha visto ele. Ah, lembrei. E esse planeta, ele se chama Nibiru. A teoria do fim do mundo ali era que no ano de 2017, o planeta Nibiru, ele iria se chocar com a Terra. E aí os dois planetas iam ser totalmente destruídos. E a explicação do pessoal lá pra NASA ou qualquer outra organização espacial nunca ter visto ele, é porque ele estaria tão distante da nossa órbita, do nosso campo de visão, que a gente não consegue ver. E também dizem lá que a cor dele seria uma cor vermelha com preto, então ele se camuflava bem lá nas auroras espaciais. Nossa, velho. Aí fala assim lá, então por que ele não atingiu a Terra antes, hein? Chupa essa, cientista! Então, apesar que não é nem cientista, então eu sei aqui. Chupa essa, conspiratório! Bom, os conspiratórios explicavam ali que isso era por causa que o Nibiru, ele ficava ali, justamente para ele ficar tão longe de nós, a rotação dele no sistema solar era também muito demorada. Enquanto a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa no sistema solar, Nibiru ele levaria, se não me engano, lá, 700 anos. Mano, e pra mim não faz sentido existir um planeta tão longe e vir aqui bater no nosso, por causa que, assim, a única coisa que a gente tem, entre aspas, grande, próximo do nosso planeta que anda se afastando é a Lua. Que no conceito do cientista, cada vez que a gente passa uma rotação inteira, ou seja, um ano inteiro, a Lua fica alguns metros mais distante. Milicentímetros distantes. Mais distante. Então, se a Lua, que é mais próxima, fica distante, por que algo que tá lá na casa do cacete vai ficar mais próximo? Explica isso, conspiratório. Mas, bom, por que eu disse ali que eu tinha história com esse fim do mundo? Porque nessa época, diferente do fim do mundo de 2012, eu já tinha consciência. Porque nessa época aí eu tinha, acho que, 13 anos. Não. Eu não me lembro. Em 2016 eu tinha 11. Em 2017 eu tinha 12. Nessa época aí eu ainda era criança, mas era uma criança mais ciente do mundo.
Então nessa época lá, eu era inscrito no canal do Você Sabia. Por que temos pelo no toba? E por que acordamos com a bengadura? E os caras fez vídeo lá do Nibiru. E, como uma criança burra, né? Eu acreditei naquilo. Eu comecei a pensar assim, caralho, o mundo vai acabar. E, mano, eu fiquei enchendo o saco da minha irmã, da minha mãe, falando desse negócio do Nibiru, ao ponto que a minha mãe me chamou de retardado. Juro, minha mãe falou assim, você é um retardado aí, você fica acreditando aí no que esses moleque idiota aí do YouTube fala. Nossa, velho. Mano, tá aí. Porra, Daniel Molo e... Como é? Daniel Molo e Lucas Marques. Isso. Porra, Daniel Molo e Lucas Marques. Vocês não precisavam traumatizar as crianças. Traumatizar as crianças. Não, os caras lá, eles já tinham deixado claro lá no vídeo lá que isso não era certeza. Eu que era criança e levei o negócio à 15ª potência. O cara acreditava tanto que só de ver o vídeo já começou a acreditar. Eu entendo ali que o negócio não era culpa do Lucas Marques e do Daniel Molo. Porque ele já deixou claro logo de cara lá, né? Isso aqui é só uma suposição, não quer dizer que vai realmente acontecer. Mas na cabeça de uma criança, ela não sabe o que é suposição. Para criança, suposição e sim é a mesma coisa. Suposição e sim é totalmente igual. Então lá na época lá, eu acreditei lá que o mundo ia acabar. Nossa, mano. E aí eu fui chamado de retardado pela minha mãe. Fora que também nisso, também nessa época aí do Nibiru, eu lembro lá que toda hora lá, o pessoal da minha sala ficava comentando nisso. Eu acho que o pessoal lá, algumas crianças lá, sabia que isso aí era mó alucinação e bobagem lá dos caras. Mas, aliás, cara que eu digo não é o pessoal do Você Sabia, é os conspiratórios. Eu acho que eles já deviam saber lá que isso tudo aí era conspiração, porque eles ficavam botando medo lá nas outras crianças, falando assim lá, eu comecei a ver um negócio vermelho ontem à noite, lá no céu. Conceituando isso também seria verdade, né? Porque, tipo, se outro planeta viesse aqui bater no nosso, por mais que ele tivesse milhões de metros aqui, a gente ia conseguir ver se ele tá se aproximando. Então, como nada apareceu no céu, como que algo ia acontecer? Pois é, Jean, você tá ficando muito longe do micro daqui da gravação, acho que seu áudio não tá pegando. Mano, eu acho que... Calma aí eu vou arrumar aqui. O ruído... Pronto. Então, agora, tá 32 minutos. O que eu ia falar? Lembrei. Ô, João, você tem alguma coisa pra falar aí sobre o Nibiru? Mano, que isso é totalmente ridículo, velho. Não faz nenhum sentido um outro planeta bater no nosso e, por incrível que pareça, esse é um planeta fantasma que só foi visto depois de anos investigando mais a galáxia que o nosso próprio planeta, tá ligado? Pois é. E, mano, é justamente isso. O contato ali que eu tenho com isso. Outro fim do mundo aqui que dá pra gente comentar rapidão antes de chegar ali no Terceira Guerra Mundial. É o fim do mundo lá do meteoro. Eu não lembro que ano foi, eu acho que era em 2018. Por sinal, né, só pra comentar aqui, João. Nota aí. Todo ano mesmo, sem exceção, o pessoal fala que vai ser o fim do mundo. Cada ano, eles inventam um novo fim do mundo, eles falam que vai existir um novo fim do mundo. E sempre tem uma nova justificativa. Pois e nunca acontece. E também outra parada aí, né, nesse negócio aí é o seguinte, fim do mundo e também falam lá, que vai ali junto com o fim do mundo, fala ali, sempre lá, vai dividir ali vai ter ali dois polos.
o pessoal ali que acredita que vai acontecer o fim do mundo ali por causa ali de alguma coisa mística e tal. E os outros lá que vai acreditar ali num fim do mundo mais lógico. O místico ele vai acreditar ali que esse ano aqui tá acontecendo muita coisa ruim, então é esse ano que vai acontecer o apocalipse da Bíblia. E agora o físico lá, ele vai pensar assim, nossa, esse ano tá acontecendo muitos desastres naturais, talvez seja esse ano que caia um meteoro na Terra. Sempre é algo parecido com isso. A pessoa olha o geral pensando, como tá piorando, a tendência é acabar. A tendência é acabar. E também, né, nota o seguinte, um negócio que tem meio que raiva, a pessoa faz assim, ponto 2, parte 2 lá, que nem em 2018, em 2018 era chamado lá, 2017 parte 2, 2019 virou 2018 parte 2, 2020 virou no começo, pelo menos, 2019 parte 2, 2021, 2020 parte 2, e vai seguindo. Cara, não existe negócio de parte 2. A real é que o mundo é uma bosta e sempre vai ser assim. Todo ano vai ter ali um monte de desgraça acontecendo. Ainda mais por causa que a gente é ser humano, né? O ser humano é cada vez mais burro. O ser humano tá o tempo todo fazendo cagada. Então chega aí de falar assim, ano tal parte 2. Não, esse aí é simplesmente o cotidiano da humanidade. Tipo, que nem o Covid consecutivamente por teorias. Até hoje dizem que foi por causa que um cara comeu um morcego. Então, se realmente isso é verdade, tá vendo o que o ser humano é capaz? Ele come um morcego e causa uma pandemia. Pois é. Eu não vou entrar aí na parada do Covid sobre o surgimento dele, porque eu prefiro deixar isso para algum episódio que a gente fale sobre teorias da conspiração. Que eu vou querer falar lá sobre as teorias em volta do Covid, ou melhor, sobre a origem dele. Todo mundo sabe que o corona existe, agora como ele surgiu, isso aí tem 1 milhão de teorias. Mas, bom, agora vamos ao ponto ali que era falar do meteoro. Bom, João, fala aí sobre o meteoro. Mano, eu lembro de, tipo, até chegar a aparecer no jornal sobre o meteoro. E o engraçado foi que todo mundo ficava falando assim, nossa, o meteoro tá se aproximando, ele tá se aproximando. Tipo, passou um mês dele se aproximando, o meteoro mês inteiro. Mano, era toda hora isso lá, o pessoal lá falando, o meteoro, eu não lembro mais o nome dele. Eu esqueci aí, se der na edição eu vou colocar o nome dele aí na tela. Essa peça que você queria? Agora vamos lá, o meteoro, eu vou apelidar ele aqui, vou inventar um nome pra ele. O meteoro Boros. Sim, meteoro Saitama. Cara, o meteoro careca. O meteoro Saitama está se aproximando. E, mano, era engraçado por causa do quê? Por causa que, tipo, quanto mais ele se aproximava, entre aspas, mais notícias girava e mais pessoas acreditavam nisso. Só que no final, o negócio nunca chegou realmente a se aproximar tanto da Terra a ponto de colidir com ela. Passou tipo de raspão e foi embora. Pior, teve isso lá. No fim fizeram mó drama e o meteoro só passou igual estrela cadente. Velho. Ele passou, mas foi reto. Ele não colidiu. E tipo, falavam que ele tava mirando na Terra. Não, ele tipo, literalmente passou alguns quilômetros de distância da Terra e passou reto. Foi ali um tiro na trave, um gol na trave. Eu acho que nem chega a ser na trave, chega a ser um pouco do lado da trave. Foi ali na sombra da trave. Na sombra da trave. Pois é. Bom, já tá dando aqui 38 minutos e ainda não chegamos no ponto principal. Então vamos fazer ele agora. O fim do mundo de agora, de 2022. A Terceira Guerra Mundial. E bom, vamos começar aí.
eu não vou perder muito tempo explicando aqui o que está acontecendo, porque isso aí está sendo notícia em tanto lugar que você com certeza já sabe o que está acontecendo. Exato. Mas resumindo aqui, Putin enlouqueceu e quer reformar a União Soviética. E do nada, tipo, vamos refazer a União Soviética aqui? Só refazer assim, tipo, destruir a Ucrânia. Tá, agora tá bom. Agora falando sério aqui. Bom, basicamente o melhor resumo aí do que tá acontecendo agora é a crise dos mísseis em Cuba, só que reversa. Então, existe lá o país Ucrânia. A Ucrânia, antigamente, ela pertencia à União Soviética. Só que, bom, enfim, a história foi passando lá, a União Soviética se desfez. E a Ucrânia declarou independência. E, bom, enfim. A Ucrânia, até um certo tempo atrás, se não me engano, ela estava querendo se tornar membro da OTAN. OTAN, que é a sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, ela tem digamos assim, coisas para que ela serve. Mas o principal lá é para ser uma grande aliança militar. Se basicamente lá entre os países do norte. Basicamente ali, se você atacar você está atacando todos. E a União Soviética, a Rússia, ela sabe muito bem ali que se a Ucrânia entrar para a OTAN, isso vai resultar ali no quê? Estados Unidos colado ali na Rússia. Então eles não queriam que a Ucrânia entrasse lá. A Ucrânia até tinha entrado ali numa espécie de acordo com a Rússia lá. Tanto que eles até tinham cedido as armas nucleares deles para a Rússia. Só que pelo visto isso não foi suficiente e agora o Putin ele tá invadindo a Ucrânia e fazendo uma chacina lá com pessoas inocentes. Caraca, mano. E tipo, hoje todo mundo releva esse contexto da OTAN por causa que hoje em dia até no Brasil as pessoas criam a paranoia, vamos dizer assim, entre aspas, de que até os brasileiros vão entrar na guerra e a guerra vai ser realmente mundial. Mas, então, olha, agora já eu comento aí nesse ponto aí. Porque o que eu queria falar antes aqui era o seguinte. O que é uma definição de guerra mundial? Guerra mundial é uma guerra que envolve muitos países, mas não necessariamente todos os países do mundo. E o que o pessoal aí, alguns aí querem e outros não querem, é ali que o Brasil dê algum suporte lá para a Ucrânia. Entretanto, ali, isso não é algo simples e muito menos que tem ali resultados positivos. Cara, tenta imaginar aí o seguinte. As maiores potências do mundo hoje em dia é Estados Unidos, Rússia e China. Cara, você acha mesmo que o Brasil, um país de terceiro mundo, que não consegue resolver nem si mesmo, ia conseguir resolver uma guerra contra uma superpotência mundial? A gente nunca, o Brasil nunca se preparou para algo além dele mesmo. Na história do Brasil, a única vez que o Brasil declarou guerra contra um país por si mesmo, né, foi lá durante a Guerra do Paraguai. E que o Brasil declarou guerra contra o Paraguai. Porque de resto, o Brasil nunca entrou em uma guerra por si mesmo, digamos assim. Mesmo na Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil lutou na guerra, o Brasil inicialmente estava querendo adotar a posição neutra. Porém, a Alemanha nazista e os Estados Unidos estavam pressionando demais o Brasil para ele entrar em algum lado. Aí, já estava tendo ali, então, ameaça dos Estados Unidos, ameaça da Alemanha. Tava ali uma tensão do caralho. E dentro do próprio país mesmo, o Getúlio Vargas, que era o presidente na época, já estava sendo pressionado pela própria população. Então daí o Brasil declarou guerra contra o eixo. Mas, pode ter certeza ali, provavelmente ali,
se fosse depender do próprio Brasil mesmo, a gente ia ter ficado neutro do começo ao fim da guerra. Então, tipo, provavelmente a gente vai entrar nesse modo neutro. Se fosse pra entrar nessa guerra, vai entrar no modo neutro ainda e vai continuar até essa guerra ter um fim ou um baixo sinal de tipo, paz, acabou. Então, nesse caso aí, se isso aí chegar a se tornar uma guerra mundial, eu não acho que o Brasil vai declarar guerra ali. Primeiro porque a gente é um bando de bosta no mundo e segundo, por nós mesmos, a gente dificilmente, muito mesmo, iria declarar guerra ali contra a Rússia. Provavelmente a gente só entraria em guerra ali, provavelmente por pressão dos outros países ou pressão popular. Só que, velho, na época que os Estados Unidos assassinou aquele tenente lá do Irã, o Bolsonaro, se não me engano, ele tinha falado alguma coisa lá com o Trump lá, acho que era tipo assim, pode contar com o Brasil porque quiser. E o pessoal lá começou a erguer a hashtag lá falando, Bolsonaro, cala sua boca e tal. Mano, tá na cara aí que o brasileiro em si é um covardão lá, que não ia ter coragem nem de ajudar, de proteger o próprio país. Quem dirá querer ajudar outro povo? Exato, mano. O Brasil nunca chegou a ter uma guerra, nunca se preparou para uma guerra realmente. Então, você acredita que o Brasil vai se envolver com uma guerra? Não dá. Por mais que a gente tenha uma posição militar até que boa, mas é só para defender a si próprio e não chega a ser eficiente. Então, imagina lá fora. Porra, o Brasil não tem nem armamento ali nuclear. A Rússia lá já deve ter ali pelo menos 1 bilhão de bomba nuclear mais forte que Hiroshima. O que o Brasil tem pra fazer contra? Então, mano, essa guerra não faz sentido por causa que uma bomba dos caras pode ser o suficiente pra acabar, tipo, até com eles próprios, tá ligado? Então, o que o Brasil vai fazer? Vai levar uns caras de helicóptero e rapel pra levar bazuca no meio da cara? Mano, aqui no Brasil, apesar que eu imagino assim, é uma situação diferente ali, porque nesse caso aí, não ia ser mandado ali o pessoal merdinha, ia ser mandado ali em uma situação de guerra, eles iam enviar os militares e não ali a polícia. Mas eu tomo ali de exemplo assim, se até a própria polícia do Brasil já é bem bosta, né, os caras mandam lá um obeso de 300 quilos pra escalar um morro. Imagina ali numa guerra. Então, pelo conceito militar e pelo que as pessoas dizem, teoria, dizem que se realmente acontecesse a guerra e o Brasil se envolvesse, os que foram convocados antes e os que futuramente seriam convocados, ou seja, os que vão fazer 18 e os que já passaram pela parte de servir, sabe, fazer papel, já fizeram lá o TCC. Então, eles seriam convocados para a guerra. Mas eu fico pensando, eles seriam convocados para quê? Já que ninguém sabe atirar, ninguém sabe fazer merda nenhuma. Um professor meu na escola, eu não sei se isso é verdade. Novamente, repetindo ali o que a gente disse lá no início do podcast. A gente não é especialista em guerra. Então, a gente não entende nada disso. A gente está dizendo aqui o que a gente pensa. Certo? Bom, o meu professor lá, ele disse pra mim que o Brasil só tem munição suficiente para 3 dias de guerra. 3 dias de guerra, velho. E isso se a população lutasse. O que provavelmente ali não seria ali o que aconteceria. Porque aquela frase lá, né, lá no hino lá que é assim: verás que um filho teu não foge à luta. Não é tão verdade assim, já que o brasileiro, o primeiro momento lá, já ia meter o pé e querer fugir do TCC lá. Mano, os caras quando é chamado ali pra fazer isso aí já tenta procurar qualquer desculpinha pra não ter que fazer ali o programa militar. Quem dirá se declarassem guerra? Mano, o moleque ali, o jovem ali, Augusto, que só quer saber ali de fumar maconha e escutar funk, ele já faz de tudo lá pra fugir da convocação militar. Né, mano?
Agora imagina a seguinte situação. O Brasil declarou guerra contra a Rússia. Você vai ir lá com uma missão provavelmente suicida, pra linha de frente, e provavelmente ser fuzilado. Mano, os caras lá iam inventar de tudo lá. Iam inventar que é caquético, que tá com câncer, ou sei lá, pra não ir lutar. Sem contar que, imagina só, iam convocar pessoas que já fizeram o TCC. Então, imagina lá, o tiozinho que você vê na rua ali, vendendo sorvete, ele bem de saúde. Agora você vê o tiozinho de sorvete segurando a AK-47. Eu vou matar todo mundo. Pô, imagina ali o Enzo lá, né? O Enzo ali tá com 17 anos. Ali, até hoje, a única arma que ele segurou é uma faca de cozinha. Ele agora vai ter que aprender a disparar a porra de uma bazuca em um alvo minúsculo. Então, mano, não faz sentido esse negócio de convocar pessoas que nunca serviu o exército. Por causa que, tipo, você vai, vamos dizer assim, contextualmente, você vai chamar o sorveteiro pra segurar uma bazuca e atirar. Uhum. Bom, a gente falou muito aí no contexto do Brasil, mas a gente não falou ali de outra parada aí nesse contexto aí, que é ali a guerra ali em si. Até o momento, a guerra ali só tá focada ali entre Rússia e Ucrânia. Os outros países estão ali na base da ameaça, pensando lá. É basicamente igual uma piada que eu vi... Piada não, uma crítica que eu vi no perfil da Ucrânia. Que um americano colocou lá um meme lá que era tipo assim lá, o Biden falando ali assim lá, tinha uma placa lá e o Biden tá falando lá pro Putin assim: se você passar dessa linha, eu vou te atacar. O Biden atravessou a linha. Falou: tá bom, se você atravessar aquela linha, eu vou te atacar. O Putin atravessou essa também. Aí o Biden falou: tá bom, na verdade era aquela outra lá, que se você atravessar eu vou te atacar. Aí o Putin também atravessou lá e o Biden lá de novo falou: na verdade eu tava querendo dizer aquela outra lá. Tá basicamente isso ali a guerra. Os outros países lá, principalmente a OTAN, fica ali ameaçando, mas não faz nada. Então, né, os outros países eles estão em estado de, entre aspas, alerta, mais medo do que alerta de enfrentar essa guerra, por causa que sabe que se acabar indo muito longe, eu acho que tem um Fusca gigantesco lá, velho! Ô, Fusqueta do caralho! Tá, tentando seguir aqui, por causa daquele filho da puta, tô com uma medo dele me ouvir. Bom, falando aqui perto, então, ali no negócio ali da Rússia com a Ucrânia, por enquanto ali tá só entre eles. Se bem que alguns países lá já estão preparando ali. Eu vi uma notícia lá falando que a Alemanha, por exemplo, já tá preparando lá os caças dele. Caça, caso você não saiba ali, é um modelo de jato. Dependendo do caça, ele pode portar até mesmo uma bomba grande ou vários metralhadores, então... Mas... assim, eu acredito que os outros países não chegam a querer arrumar essa guerra por causa que sabe que se no final essa guerra piorar, eles vão apelar pro armamento mais nuclear. E isso vai acabar com o nosso planeta. Então, do que adianta uma guerra acabar com tudo e não ter guerra? Não faz sentido. É uma situação muito frágil. Aquela situação ali, eu entro, não entro... Se eu entrar, pode dar uma merda muito maior do que eu imaginava. Mas se eu não entrar, aquele povo vai continuar sofrendo. Então, como no conceito do país, ele acredita que tem que defender ele mesmo, vamos dizer assim, o presidente dos Estados Unidos acredita que tem que preservar os Estados Unidos, ele não pode simplesmente começar a jogar bomba nuclear no céu e falar assim, tomara que não nos acerte. Mano, o que o pessoal acha lá, inclusive eu já ouvi a minha irmã falar assim, sem querer ofender a minha irmã, mas na moral, aquilo ali é um pensamento muito idiota e inocente e ingênuo. É achar ali que simplesmente ali os Estados Unidos falam assim, eu declaro guerra contra a Rússia! Ele aperta o botão e dispara todo o armamento nuclear e bélico possível contra o equivalente à Casa Branca em Moscou. E eles acham mesmo lá que os russos não têm a mesma coisa? Mano, no momento que o alarme lá
russo começar a detectar bomba, eles vão fazer a mesma coisa e começar a disparar todo armamento nuclear possível. E no conceito, se os caras já têm todo esse poder de fogo, por que eles não usaram agora já pra dar um fim, não iniciar uma guerra, já dar um, tipo, não, então, não quero que por causa que é aquilo lá, né? Eles sabem que se eles usarem, os outros que também têm aquele armamento, também já vão usar. E sem contar que, pelo conceito que eu acabei de falar, o país ele tá em prol de defender a si mesmo. Então ele não pode simplesmente tacar uma bomba nuclear e esperar que não vá ter reação. Então, armamento nuclear provavelmente eles não vão usar, só vai usar se, tipo, a guerra já tiver acabado com bastante coisa sem necessitar usar usar arma nuclear, sabe? Tipo, destruiu metade do país, destruiu metade do país, então joga uma bomba nuclear mesmo. Ah, foda-se, não tem mais nada lá praticamente. Bom, eu acho que a gente ainda não comentou muito sobre isso, mas o vídeo já tá ficando muito longo, então só pra finalizar aí, eu queria comentar ali alguns pensamentos ali, que é o seguinte ali, quanto a isso aí, no momento lá, é realmente uma situação ali de tensão ali extrema. O meu aviso. Bom, ele diz aqui que o tempo máximo é para 60 minutos, mas Dani, você já tá terminando. Bom, é realmente ali um momento de tensão lá, a qualquer momento pode acontecer ali alguma coisa, mas para nós, simples cidadãos, não tem nada para fazer a não ser acompanhar, porque a gente não pode mudar nada ali do que está acontecendo. Os únicos que podem mudar isso são ali as pessoas, ali os poderosos, os líderes mundiais. Eles são quem podem fazer alguma coisa. E quando eu digo líderes mundiais, é ali o pessoal importante ali, Estados Unidos, Rússia ali, talvez a China até, o pessoal ali, os países de primeiro mundo. Não vai ser ali o Brasil que vai conseguir pôr um fim naquilo. No fim, se a gente fosse chamado pra isso, a gente seria coadjuvante, não seria tão importante assim. Bom, só pra... Eu ainda acho que a gente não falou bem, mas vai ter que ficar só por isso. Bom, terminando aqui então, vou deixar aqui uma frase que um professor me disse, e que eu sei que ela é de outro cara, não preciso me dizer, que é o seguinte: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por velhos que se conhecem e se odeiam, mas não têm coragem de se atacar. Essa é a reflexão. Bom, fica aí o meu adeus, o meu bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês. João, tem alguma última frase? Algo pra falar? Uma despedida? Eu não tenho nada a falar, só agradeço por ouvirem esse podcast e espero que se preparem para o próximo podcast que a gente for fazer. Pois é. Fiquem com Deus, tranquilos aí e tchau! Tchau!